por favor, abrir aí na página 25, sobre esse conto do Edgar Allan Poe aí, que é o Retrato Oval. E nós vamos fazer correção disso. Nós já lemos, tá? Nós já lemos, e agora, então, nós vamos fazer a correção, tá? Deixa eu só fechar algumas coisas aqui no meu computador. Joia. Página 25, a página 25 e 26. Bem rapidinho. Vamos colocar aqui correção. As páginas 25 e 26. A data de hoje, 29/06, né? E aí a gente vai fazer essa correção primeiro, para a gente não ficar muito... ficar errado essa ordem aí, tá? Então, olha só. O conto Retrato Oval apresenta uma narrativa dentro de outra narrativa. Explique... Aí tá pedindo aí. Explique como Edgar Allan Poe utilizou essa estratégia. Alguém pode me dizer o que respondeu aí? Como que ele usou essa estratégia? Ele fez o personagem principal transcrever o texto do livro que ele leu. Isso mesmo. Então, ele faz uma mudança de foco narrativo. Então, ó, vamos colocar assim, ó. Edgar faz uma mudança de foco narrativo. Professora. Ele... Qual que é as atividades que a gente tem que entregar para você até o dia lá? Ah, tá. Eu vou falar sobre isso, tá? Eu selecionei aqui, vou falar sobre isso com vocês. O Edgar faz uma mudança de foco narrativo, ele é protagonista e lê a história do Retrato Oval. Então, quando ele lê essa história do Retrato Oval, ele vai fazer essa narrativa em terceira pessoa. Ele é o protagonista, ele narra em primeira pessoa e, de repente, ele faz essa mudança. Então, essa aqui é a resposta da A. Qual que é o sinal gráfico que separa as duas narrativas? Aspas. Isso. As aspas separam as duas narrativas. Olha. Considerando o fato de o conto Retrato Oval apresentar uma narrativa dentro da outra, e indique a complicação e os desfechos presentes na primeira narrativa. Qual é a complicação da primeira narrativa? Olha, a complicação da primeira narrativa é quando ele viu o quadro oval. Então, a complicação foi quando ele viu o retrato oval, tá? E o desfecho quando ele termina a leitura do texto. Esse é em relação, então, à narrativa 1, a primeira narrativa. No caso da B, aí, que é a segunda narrativa, quando o pintor revela seu desejo de pintar o retrato da esposa. Então, a complicação é quando o esposo
diz que deseja pintar o retrato da esposa. E o desfecho dessa segunda narrativa? Alguém sabe me dizer? Como é que O pintor terminou a pintura da mulher e ela morreu. isso? Então, a morte, né? A morte da... Vou colocar assim, o término da pintura e a morte. E a morte da mulher. Então, nós temos aí, nessa primeira narrativa, a complicação, quando então ele vê o retrato oval e quando ele termina a leitura do texto. Agora, em relação à segunda narrativa, ele diz, opa, eu quero pintar sua foto. E, ao final da história, é a mulher, então, morta. O conto Retrato Oval possui dois narradores, visto que há uma segunda narrativa dentro da primeira, na qual o narrador conta sua estadia em um castelo. Considerando essa informação, faça o que se pede. Classifique os narradores do conto e comprove sua resposta com trechos do texto. Letra A. Quais são os narradores do conto aí? Deixa eu só perguntar, galerinha. Todo mundo já copiou a primeira? Eu já. Sim? E a segunda também? Uhum. Tá beleza? Não precisa esperar, não? Não sei, vê com os outros aí. Seja livre, professora. Pode ir, professor. Aí, ó, falta B da segunda. Tá, então vamos aguardar um pouquinho, que aí fica todo mundo mais ou menos juntinho, né? Então, qual que é o narrador, quais são os narradores do conto, né? Comprove sua resposta com trecho. O primeiro aí, o narrador da primeira parte... Protagonista. Isso. O narrador da primeira parte... Protagonista. Então, eu vou pegar um trecho qualquer aqui para gente... O castelo que meu criado resolver arrombar... Então, eu tenho aqui a presença do meu aqui, que mostra que ele é, então, o protagonista da história. E o narrador, então, da segunda narrativa? É observador? Isso. É observador, e a gente pode comprovar. Era uma jovem de rara beleza. Nós temos aí os tipos, né, de narrador. Vou aguardar um pouquinho, para vocês poderem copiar. Vou aproveitar, pegar o caderno com minhas anotações.
Bem, na 3B, está pedindo para você analisar as implicações desses dois tipos de narrador na primeira e na segunda parte. O que para a gente ver? É que o narrador da primeira parte ele vai desempenhar o quê? O papel de personagem principal, porque os fatos giram ao redor dele. Ele apresenta os seus pensamentos, suas emoções, seus desejos. O foco muda quando ele inicia, então, a leitura da segunda narrativa, tá? Então, ele não é mais o protagonista, ele é o observador dos fatos. Então, basicamente, é muito parecido com o que a gente respondeu na primeira, né? Então, assim, está perguntando as implicações. Então, vamos colocar assim, ó, na primeira parte, o narrador desempenha o papel de personagem principal. E os fatos giram em torno dele. Na segunda parte, o narrador desempenha o papel de observador da carta referente ao retrato oval. Então, basicamente, a resposta é muito parecida com a de cima. Então, só mostrar que um desempenha o papel de personagem principal, né? E que o outro de observador, assim, mostrando, ó, é assim que foi feita essa carta e tal. Então, tá aí tranquilo. Ah, muito legal essa aqui da 4, olha só. Suponha que o texto seja narrado por Pedro, criado do narrador. Considerando essa suposição, analise se o conto apresentaria a mesma visão dos fatos. Com certeza não teria as mesmas, porque o Pedro não teria condição de mostrar os sentimentos, tá, do protagonista. Ele não alteraria os fatos, mas os sentimentos e as emoções do autor, não, de repente, não seria mostrado, porque o Pedro seria um narrador observador e não um narrador onisciente. Então, a gente pode colocar aqui na 4 o seguinte: os fatos não seriam narrados da mesma forma, pois Pedro não conhecia ou sabia os sentimentos do protagonista. Então, ia ficar faltando, né? Alguma coisa. O Pedro seria só o observador dos fatos. Releia o conceito a seguir. Verossimilhança. Vero, verdade, semelhança. Semelhança com a realidade. É a ligação, o nexo ou harmonia entre os fatos e as ideias em uma obra literária. É a coerência presente no trama e no enredo. Considerando esse conceito, tem ou não tem verossimilhança no texto que nós lemos? Tem. Com o quê? Porque a personagem se fascina por um quadro e depois ele lê essa história e nos conta. Tá. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns elementos que eu acho que dá para você acrescentar na sua resposta aí, Bel, que
Primeiro, um lugar abandonado. Existem vários lugares no dia a dia, né? Assim, no nosso cotidiano. A gente tem um lugar abandonado aí, tá? Então, é um aspecto da realidade, com características que colaboram para essa questão do suspense, tá? Mesmo sendo apresentados elementos fantásticos, o conto traz aspectos muito percebidos com a realidade. Alguém invadindo uma casa abandonada de outra pessoa. Então, assim, pode colocar assim, a casa abandonada, a invasão, a investigação, né, vamos dizer assim, ou até mesmo a procura, são fatos do real, né? Apesar da gente ter elementos fantásticos aí também, qual que é o elemento fantástico que aparece aí? Alguém sabe me dizer, gente? Nesse texto, qual que é o elemento? O que vocês acham? Ninguém acha nada? O fato de a mulher ter... Ninguém acha nada. Hã? Ninguém sabe. Tá, olha só, o fato de a mulher ter ficado ali parada durante dias, dias e dias e dias, para o cara tentar até morrer, isso é um elemento fantástico, porque, na verdade, poxa vida, quem faria um trem desse, gente? Para pensar. Né? Quem em sã consciência, não, peraí, para tudo, vamos comer, vamos beber, vamos dormir, amanhã você continua. Né? Então, assim, a mulher ficou ali paradona, isso é um elemento fantástico. Ninguém faz um trem desse, né? Aí tá perguntando assim, pode virar para mim agora a página 26. No conto Retrato Oval, não há discurso indireto livre. É verdade, não há mesmo, porque não tem mistura da fala do narrador com a das personagens. Não há discurso indireto livre, pois não há mistura da fala do narrador com a das personagens. Então, não tem discurso indireto livre aí presente, tá? Aplique seus conhecimentos sobre o discurso direto, indireto e indireto livre e verifique quais tipos de discurso há no conto. O que vocês acham? O que vocês acharam aí de discurso indireto? Porque no texto tem discurso indireto. O discurso indireto é quando o narrador pega a fala das personagens e fala por elas. O que vocês acharam aí? Ou vocês não acharam nada? Eu só anotei que tem discurso indireto, mas eu esqueci de colocar onde tá. Tá, olha só. Na verdade, aqueles que puderam ver o retrato comentaram em voz baixa. Então, quer dizer, o narrador está falando pelas personagens. Então, vamos colocar esse exemplo aí, Bela. Ó, todo mundo aí. Na verdade, aqueles que puderam ver o retrato comentaram em voz baixa. Ah,
atual fidelidade entre modelo e obra. O direto tá fácil, o direto parece só tem uma fala aí que o protagonista faz. Quem achou aí? Quando ele diz assim, olha, exclamou com um grito, mas isto é a própria vida. Beleza? Então, nós temos aqui a presença do discurso indireto, que é quando o narrador fala pelas personagens, tá? E o discurso indireto aí. O que vocês acharam em questão, quem está fazendo, quem fez a 8 aí, acha que o tempo da narrativa, ele é o quê? Cronológico, psicológico? O que vocês acham? Cronológico. Alguns acham que é cronológico. Tem alguém que acha que é psicológico? Todo mundo acha que é cronológico? Isso aí. Por quê? Porque tem muito falando assim, como já anoiteceram, passei um longo espaço de tempo, coisas assim, expressões de tempo. Pois é, a questão maior aí, Bela, é se ele não está contando isso depois daquilo que ele viveu. Psicológico, então. Não entendi. É psicológico? Uhum. Ah, eu acertei. Então, é psicológico porque o narrador se posiciona no presente e narra fatos do passado. Ele está relembrando a noite que ele passou no castelo abandonado. E não há informações do texto que nos permitam medir a passagem do tempo cronologicamente. Eu até entendo, Bela, que quando ele fala assim, aí na noite eu fiz isso, aquilo, aquilo, mas ele está lembrando, na verdade, ele esteve nesse castelo e depois ele escreve sobre aquilo. Ele não está ali escrevendo na hora, contando os fatos na hora. Então, vamos colocar tempo psicológico e vamos justificar.
Pergunta. Como é descrito o espaço em O Retrato Oval? Primeira coisa, ele fala que é um castelo abandonado, lúgubre, com decoração rica e carregada, e essa descrição vai acabar criando uma atmosfera de medo, né? Então, assim, o espaço é descrito como uma atmosfera de medo. Se levarmos em conta que a narrativa se passa num castelo abandonado, com uma decoração rica. Peraí. Rica e carregada. Despertando no leitor a sensação de que algo ruim acontecerá. Bom, o espaço é descrito como uma atmosfera de medo. Se levarmos em conta que a narrativa se passa, não tem que não. A narrativa se passa num castelo abandonado, vírgula, com decoração rica e carregada, despertando no leitor a sensação de que algo ruim acontecerá. Joia, gente. A gente finalizou aqui esse primeiro momento. Vou aguardar todo mundo me dar ok, que eu já posso sair daqui. Deixa eu salvar a aula de hoje. A hora que vocês me derem ok, eu quero conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Vai ser chamada e depois a gente... Para mim, ok. Ok. Ok pra mim não, professor. Tá, não tem problema, eu vou fazer chamada. Alan tá aí, gente? Não, estou não. Alan está? Eu não estou. Eu estou presente. Vou ter que minimizar para ver aqui. Presente, professor. Peraí. Cadê o Alan? Oi, Alan. Tô te vendo, não. Bernardo. Eu tava falando com você agora, professor. Ah. Bernardo. Presente. Carlos. Presente. Davi. Presente. Felipe. Presente. Gabriela. Isabel. Isabel tá aí. Isabela. Presente. Joabe. Ok. Júlia. Presente. Laísa. Letícia. Presente. Pedro. Presente. Ai, que bom, Pedro, você voltou. Sara. Sara não está? Sara. Beleza, Laísa. Tayane. Ah, tá, sem problema. Tayane tá aí. Eu vi a Tayane, gente. Cadê a Tayane? Ah, tá. Já te vi, Tayane. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Pessoal que não terminou. Então, hoje só a Sara que não veio, né? Vocês me perguntaram sobre as atividades que vocês estão devendo, tá?
eu vou encaminhar no grupo de vocês, tipo assim, eu já vou colocar, vamos pensar assim, atividade da plataforma. Atividade 1 sobre isso. Fulano, 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 fulano não fizeram. E aí, o que eu vou fazer? Depois de eu ter baixado e sabendo quem fez, eu vou reabrir essas atividades, tá? Até sexta-feira. Aí os meninos falam assim, professora, mas tem até dia 13, aquela coisa toda. Não. Na verdade é o seguinte, até o dia 13, se eu fosse, de repente, fazer uma outra atividade, alguma coisa assim. Mas as atividades da plataforma já eram para ter sido feitas a partir de abril, né, gente? Nós entramos em quarentena em março, em abril já tinha as atividades lá, vocês tiveram abril, maio, junho, 3 meses para fazer a atividade. Então, aqueles alunos que não fizeram, eu vou mandar hoje à tarde para vocês saberem o que vocês estão me devendo, tá? Vou fazer um documentozinho, igual a Yara fez lá, a Alexandra também, fazer um documentozinho, lá, ó, fulano está me devendo isso, 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 isso. Assim que eu fizer isso, encaminhar para vocês, aí eu vou colocar também na frente o prazo. As atividades da plataforma em si, então, o que eu estou falando? Deixa eu parar a apresentação aqui. As atividades da plataforma em si, eu vou pedir para que aquelas pessoas que não fizeram, fizessem, né, para mim, ou façam para mim, até sexta-feira. Olha, às vezes são 4 atividades, outras vezes são 4 questões, outras vezes são 3 questões, então, é coisa bem rapidinho. É só você se organizar aí. Então, aproveita hoje para fazer aí dos professores que estão pedindo para vocês. A minha, eu vou passar hoje à tarde para vocês e dar um prazo até sexta-feira. Antes de nós começarmos a nossa aula de sexta-feira, eu vou entrar no meu Bernoulli e ver se todos que estão na minha relação aqui, que não fizeram, já fizeram. Se tiverem feito, beleza. Senão, eu vou chamar sua atenção de novo. Você vai ter até sexta-feira, meia-noite, para finalizar. Uma coisa que eu gostaria de pedir também, não deixe para sexta-feira, tá? Eu passando hoje à tarde para você, já tentem entrar no meu Bernoulli, tentem fazer, porque se der algum problema, a gente tem um prazo para resolver. Por exemplo, a Gabriela entrou lá, não deu. Fez outra vez, não deu. Então, eu tenho que criar um outro artifício para a Gabriela fazer isso. Mas agora, se a Gabriela chegar para mim quinta-feira à noite, falar, professora, eu não consegui fazer o negócio do meu Bernoulli, aí vai ficar complicado para eu poder fazer alguma coisa para a Gabriela me mostrar na sexta-feira, tá? Então, eu vou mandar... A primeira coisa que eu vou mandar hoje são as atividades do meu Bernoulli, que vocês não fizeram para fazer. E aí, e as outras atividades, vocês dão uma olhadinha lá, se vocês fizeram ou se não fizeram. Eu vou colocar a relação, coloco todo mundo e você vai, de repente, imprime lá, falar, beleza, então isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz. Então, o que eu não fiz, eu vou fazer. Então, eu vou colocar assim, por exemplo, Alan, está me devendo o 2º livro, 3º livro, ou está me devendo... Isso, 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 isso. Já coloco na frente do seu nome a atividade que você está me devendo. Combinado? Então, hoje à tarde eu mando isso para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, entre em contato comigo, que aí eu tiro as dúvidas de vocês. Alguma dúvida agora? Não. Eu ia passar o trabalho dessa etapa, mas eu vou deixar para passar o trabalho da etapa na sexta-feira. Vocês já terão resolvido essa questão pendente aí de língua portuguesa. Eu acho que as minhas questões pendentes, elas são referentes à questão da plataforma. E tem um teste também que vocês fizeram no livro. Isso também a gente vai resolver na sexta-feira, tá? E o trabalho dessa unidade valendo 3 pontos, na sexta-feira eu passo, porque aí vocês vão receber também uma folhinha no WhatsApp e também lá na plataforma, explicando passo a passo do trabalho, tá? Que pode ser feito, tá? Em dupla ou em trio.
Então, se você já quiser informar as duplas e os trios, também vai ser apresentação de trabalho aqui no Meet, tá? De PowerPoint, de vídeo, de tudo que vocês tiverem. Esse trabalho de quê, professora? É trabalho sobre contos, tá bom? A senhora ainda vai mandar a terror, explicação? tá? Mas vou explicar. Eu vou mandar a explicação do passo a passo. Vocês já podem ir pensando aí se vocês querem fazer em duplas ou trios, tá? Ou qual dupla. Que na sexta-feira eu já anoto o nome das duplas para a apresentação. Está certo? Um grande abraço para vocês. Aqueles que não fizeram a atividade da entrevista, por favor, faça para mim essa unidade, para que a gente possa ver na aula de amanhã, tá certo? Beijão para vocês. Beijo. Beijão, professora. Vai com Deus. Tchau, professora, com Deus. Um abraço.